Graça e paz, amada igreja. É uma honra estar aqui esta manhã para trazer a palavra de Deus. Amém? Hoje, a mensagem ou o tema não tem nome. É mais uma mensagem de encorajamento aos nossos pastores e também para encorajar a nossa igreja. Estamos hoje na presença de Deus para honrar os pastores que foram colocados aqui nessa obra, nessa igreja. O dia de apreciação ao pastor não está enraizado em costumes ou rituais, mas na própria instrução de Deus. É um mandamento bíblico. Honrar aqueles que trabalham entre nós na palavra e na doutrina. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17, diz assim que os presbíteros que governam bem sejam considerados dignos de duplicada honra, especialmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Dupla honra. Por quê? Porque o ministério de um pastor não é como qualquer outro. Algo tão precioso que Cristo derramou o seu sangue por isso. Irmãos, um médico pode salvar uma vida por algumas décadas, mas um pastor guia almas para a eternidade. Um professor pode moldar mentes para uma carreira, mas um pastor molda corações para o céu. Igreja, pare por um momento e pense: de que forma os vossos pastores têm guiado a vossa caminhada espiritual? É por isso que as Escrituras nos ordem a honrar os nossos pastores. O apóstolo Paulo nos diz em Atos capítulo 20, verso 28, olhai, pois, por vós é por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus. E ele comprou com o seu próprio sangue. Igreja, pensa bem nisto. O valor da igreja não é medido num edifício, ou orçamentos, ou programas, mas no sangue de Jesus. O Filho de Deus que derramou o sangue e confiou aos pastores o cuidado do seu povo, para os guiar, orientar e liderar. Um pastor disse certa vez: quando eu estiver diante de Deus, Ele não me perguntará quantas pregações eu preguei, mas se as pessoas que Ele colocou ao meu cuidado conheceram a Cristo, andaram na verdade e se cresceram em santidade.
é uma responsabilidade bem grande diante de Deus. É o trabalho dos nossos pastores. É um peso do ministério pastoral. Não se trata de aumentar em números, mas de formar discípulos. Não se trata de popularidade, mas sobre a fidelidade. A realidade espiritual é que quando os pastores pregam, eles não estão dando discursos, mas estão transmitindo a palavra viva de Deus. Quando os pastores orem, eles não estão cumprindo rituais, mas estão intercedendo pelas nossas almas. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 10, verso 11, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Irmãos, eu vou repetir de novo. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Isso o que é que quer dizer? Eles sacrificam a sua vida, as suas famílias, o seu tempo, de joelhos, orando pela igreja, intercedendo pelas vidas que estão desperdidas. Os nossos pastores caminham neste mesmo chamado, não para tirar das ovelhas, mas para dar, para servir e para entregar a sua própria vida. Por isso, hoje, não dizemos apenas obrigado com palavras, mas reconhecendo que os nossos pastores são vasos escolhidos por Deus para as nossas vidas. Honrando eles porque Cristo os honra e sustentando porque Deus os chamou e apoiando porque o seu ministério é eterno. Ponto número 1. O desenho de Deus para os seus pastores. Deus sempre ordenou pastores para o seu povo. Ele nunca deixou o seu rebanho sozinho, sem direção. Os pastores não são um acaso, mas são uma provisão de Deus para o crescimento e a vida da sua igreja. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 4, versos 11 até ao verso 16. Efésios 4, 11 até o capítulo 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos, uns para profetas e uns para evangelistas, e uns para pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a um homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças, levados de um lado para outro e lançados ao sabor de todo o vento de doutrina, pelo engano de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado
pelo que cada junta realiza segundo a compreensão de cada parte, promove o crescimento do corpo para a edificação de si mesmo em amor. Esta é a palavra de Deus. Sabemos muito bem que é possível termos uma igreja assim. Aqui mesmo, Cristo a rocha. Uma igreja que está crescendo. Uma igreja cheia de amor. Uma igreja que proclama as boas novas de Jesus. E uma igreja que cumpre a missão para a qual que Cristo nos chamou. A palavra de Deus mostra-nos a ordem da igreja, o chamado à liderança e como devemos estar unidos em um só corpo, juntamente com os pastores, para o crescimento espiritual da obra de Deus. Deus colocou esta liderança, estes pastores no seu corpo, para nos conduzir à maturidade espiritual, para nos formar como discípulos e para sermos uma igreja saudável, ganhando almas perdidas, cumprindo a missão de Jesus e transformando a comunidade em que nós vivemos. Irmãos, isso é muito importante. Não é só vir à igreja e receber a pregação. Nós temos que sermos discípulos. Temos que falar nas nossas comunidades, falar às nossas famílias. Deus fez isso. Ele colocou estes líderes na igreja. Jeremias 3, verso 15, diz assim: dar-vos-ei pastores segundo ao meu coração, que vos apressentem com conhecimento e entendimento. Deus escolheu pastores segundo ao seu coração. Isto é poderoso. Pastores são dons do coração de Deus e não do homem. A missão dos pastores não é nos deixar confortáveis. Eu vou dizer mais uma vez. A missão dos pastores não é deixar a nós confortáveis ou entender as nossas preferências. A missão deles é nos alimentar com a palavra de Deus. Mesmo quando a palavra nos convence do pecado, ou mesmo quando nos desafia. O salmista declara em Salmo 23, versos 1 a 3, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em vestes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Do mesmo modo que Deus nos guia com amor, Ele também chama os nossos pastores para nos guiar pelos caminhos da justiça. O chamado pastoral é sagrado. Eles servem não por honra ou aplauso, mas por amor às nossas almas.
O profeta Ezequiel traz um aviso sério aos pastores irresponsáveis. Ezequiel 34, versos 2 a 4, diz assim: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Vós não fortalecestes o fraco? Não curastes o doente? Não atastes o quebrado? As minhas ovelhas andaram desgarradas e não as procurares. Igreja, saiba disso. O inimigo deseja separar o rebanho. O diabo quer destruir famílias. O diabo quer enfraquecer a nossa fé e apagar a nossa esperança. Mas quando Deus levanta pastores segundo ao seu coração, eles permanecem firmes na brecha, intercedendo pelos perdidos, restaurando os quebrantados e cuidando com amor aqueles que estão cansados e aflitos. Os nossos pastores fazem isso. Eles sacrificam a sua própria vida acima da sua própria família. Ninguém pensa nisso. Por isso, honra os vossos pastores, pois foram levantados segundo ao coração de Deus. Sustenta-os em coração e em submissão, reconhecendo a responsabilidade e o peso sagrado do seu chamado. Ponto número 2. O peso e o privilégio do chamado pastoral. Ser um pastor não é apenas um ofício, mas é um chamado sagrado de Deus. E esse chamado traz consigo tanto o peso da responsabilidade, quanto o privilégio de cuidar do rebanho de Deus. Hebreus 13, verso 17 diz assim: Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Os pastores velam pelas vossas almas. Essa palavra, velam, literalmente significa ficar acordado à noite. Os nossos pastores fiquem acordados à noite, pensando pelo seu rebanho, orando pelas vidas perdidas. Eles oram enquanto a igreja descansa. Pensa bem nisso, igreja. Quando nós dormimos, os vossos pastores estão de joelhos, intercedendo pelas nossas vidas, intercedendo pelas nossas lutas. Eles derramam lágrimas pelas nossas dores. Muitos veem o púlpito, poucos percebem o peso que um pastor carrega. Eu vou dizer isso mais uma vez. Muitos veem o púlpito, poucos percebem o peso que um pastor carrega. Muitos ouvem a pregação,
poucos compreendem o fardo do pastor. Muitos recebem o cuidado, poucos entendem o custo de cuidar pelas suas ovelhas. O apóstolo Paulo abriu seu coração sobre este peso em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 28. Ele diz assim: além dessas coisas exteriores, o que diariamente pesa sobre mim o cuidado de todas as igrejas. É um peso constante, um cuidado espiritual, um descimento e uma grande responsabilidade diante de Deus. Talvez nós nunca tenhamos pensado nisto, mas cada vez que um pastor sobe ao púlpito, ele carrega nos seus ombros orações, lágrimas e lutas invisíveis. Só eles é que sabem. Eles pregam com alegria, mas com um peso de uma responsabilidade eterna. Por isso, igreja, a verdadeira maneira de apoiar aos vossos pastores não é apenas com palavras, mas com fidelidade, oração e honra. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 e 13, diz assim: amem os seus líderes espirituais, que trabalham arduamente entre vocês e os guiam no Senhor. Mostrem-lhes grande respeito. Mostra-lhes grande respeito. Quantas igrejas, por aí, não respeitam os seus líderes? Igreja, tal igual como os nossos pastores vão dar contas a Deus pelo seu ministério, nós também vamos dar contas a Deus se a gente respeitar a autoridade deles. Mostrem-lhes grande respeito e amor sincero por causa do trabalho deles e vivam em paz uns com outros. É muito importante estar em unidade, não só com a igreja, mas também com a liderança da igreja. Igreja, nunca esqueçam que os nossos pastores são humanos, mas o chamado é divino. Honrar um pastor não é idolatria. Eu vou repetir mais uma vez. Honrar um pastor não é idolatria, mas é submissão à palavra de Deus. Eles podem falhar, mas o Deus que lhes chamou é eternamente fiel. Ele nunca nos falha. Quando honramos a autoridade que Deus instituiu, não apenas abençoamos as vidas dos pastores, mas abrimos portas de graça e bênçãos sobre a nossa casa. Ponto número 3. O impacto do pastorado na igreja. Quero que imagine isto comigo. Uma igreja sem pastor é como um exército sem comandante. Pode haver fervor, mas falta a direção divina de Deus. Pode haver movimento,
mas não há propósito. Jesus olhou para as multidões em Mateus 9:36 e disse: Eu vendo as multidões, teve compaixão delas, porque estavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm um pastor. Quando o povo de Deus não tem liderança espiritual, ele se cansa, fica perdido, vulnerável e exposto. Mas quando o Senhor levanta pastores segundo ao seu coração, o povo de Deus encontra alimento, direção e restauração para as nossas almas. Isaías 52, verso 7 diz assim: Quão formosos são os montes, são os pés do que anuncia as boas novas, que proclamam a paz, que anunciam coisas boas, que proclamam salvação e que diz a Sião: O teu Deus reina. A Bíblia chama os pés dos mensageiros formosos, não porque são bonitos, mas porque levam as boas novas. E os nossos pastores fazem exatamente isso. Eles proclamam a paz, anunciam a salvação. E eles são mensageiros da esperança, instrumentos da graça e as vozes que ecoam as boas novas do reino de Deus. Amados irmãos, cada pregação que é pregada, cada visita que é feita com amor, e cada oração levantada em favor do seu rebanho é um testemunho vivo de que Deus não esqueceu de nós. Uma igreja que honra os seus pastores é uma igreja que reconhece a presença de Deus. Igreja, isso é importante. Nós temos que honrar os nossos pastores. Se nós queremos ver a presença de Deus no meio de nós, nós temos que respeitar a liderança de Deus. Deus tem chamado eles. E quando honramos aqueles que Deus levantou, estamos verdadeiramente honrando o próprio Deus que nos enviou. Onde há honra, há bênção. Onde há submissão à voz de Deus, há direção. E onde há cuidado pastoral, há vida, crescimento e uma unidade entre o seu rebanho. Por isso, igreja, reconhecer o valor dos nossos pastores é reconhecer a própria mão de Deus sobre nós. Ponto número 4. Como devemos responder como igreja? Hebreus 13, verso 7 diz assim: Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, até intentando para o fim da sua vida.
como igreja, nossa resposta deve ser simples, firme, prática e transformadora. Lembrai-vos deles. Imitai a fé deles. Observe como eles perseveram e como eles confiam em Deus, mesmo passando por adversidades. Eles são um exemplo para a nossa vida, para o nosso crescimento, para a nossa maturidade espiritual. Apoiai a visão. Um pastor com visão e sem uma igreja unida, eu vou dizer mais uma vez, um pastor com uma visão e sem uma igreja unida é como um barco sem remos. Quando toda a igreja rema na mesma direção, o reino de Deus avança e transforma as vidas. Crescei com eles. Quando o pastor ensina, ouve. Quando o pastor corrige, recebe com humildade. Isso é importante. Muitas vezes não queremos ser corrigidos, mas nós temos que receber a correção. E quando o pastor desafia, responde com fé. Neste dia de apreciação aos pastores, não estamos apenas a dizer obrigado. Estamos a dizer, Deus, reconhecemos o teu dom entre eles. Igreja, agradecemos a eles pela fidelidade, pelas suas orações silenciosas e pelas palavras que nos alimentaram quando o nosso coração estava seco. E aos pastores de toda a igreja, queremos dizer obrigado. Obrigado por pregar, orar, visitar e aconselhar o seu rebanho. Vocês são dons de Deus para nós. Hoje, oramos com gratidão e com amor. Hoje celebramos estes pés formosos, os mensageiros de Deus nesta casa. Que o Senhor renove as vossas forças cada dia, enchendo os vossos corações com alegria e esperança. Que o Espírito Santo vos fortaleça em cada desafio, guiando cada decisão e abençoando o ministério que vos foi colocado. Que nunca vos falte unção do Altíssimo, visão e descanso, para que o vosso corpo, alma e espírito seja sempre renovados diante de Deus. Amém. Thank you. Pastor Rob, my hug.
Irmãos, isso é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que os irmãos sejam abençoados e que nós possamos encorajar os vossos pastores. É um trabalho bem difícil. É uma responsabilidade bem grande. Que Deus continue a repensar as suas vidas. Neste momento eu quero chamar os vossos pastores, Pastor Rob, Pastor Erica, Pastor Rafael, Pastor John e as suas esposas. Igreja, isso é a nossa liderança. Amém. Podemos dar dupla honra. Amém, igreja. Neste momento, eu não sei quem é que está encarregado a me ajudar a dar as flores e as ofertas. Muito agradecidos. Deus vos abençoe. Amém. Amém. Não, Amada igreja, neste momento, queria chamar o diácono Daniel Cordeiro. Ele vai orar para os nossos pastores e dar a bênção final. E também quero que a igreja levante as vossas mãos sobre os nossos pastores enquanto oramos. Senhor nosso Deus, Tu és o nosso Pai celestial, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esta manhã de estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi falada, Senhor. Senhor, agora neste momento queremos entregar nas Tuas mãos, Senhor, a vida dos Teus servos, Senhor. Pastor Rob, Pastora Érica, sua esposa, Pastor João Melo, Irmã Dinora, Pastor Rafael, Irmã Norvita, Senhor. Que a Tua mão poderosa esteja estendida sobre os Teus servos, Senhor. Como acabamos de ouvir na Tua palavra, eles velam pelas nossas vidas, Senhor. Senhor, Tu sabes e conheces o coração de cada um de nós, Senhor. Como estamos gratos a Ti, Senhor, pela vida dos Teus servos, Senhor. Abençoa-os, Senhor. Dá-lhes graça, unção do alto, poder, Senhor, sabedoria, para poderem continuar a falar da Tua palavra para as nossas vidas, Senhor. Senhor, podíamos, Senhor, fazer aqui um discurso bonito, Senhor.
mas Tu sabes o que está em nossos corações, Senhor. Agradecendo pela vida dos Teus servos, Senhor. Dá-lhes, Senhor, mais uma vez poder e graça, Senhor. E quanto, Senhor, à vida do Sérgio, Senhor. Dirijo, Senhor, as nossas vidas estão nas Tuas mãos, Senhor. Senhor, guarda-o e fala ao seu coração, Senhor, sobre a sua vida espiritual, Senhor. Só Tu é que podes dirigi-lo, Senhor. Continuamos orando pelos Teus servos, Senhor. E o Teu povo que está aqui nesta manhã, Senhor. Tu sabes a dificuldade e a necessidade de cada um, Senhor. Estende a Tua mão sobre eles, Senhor. Se alguém se precisa de cura, Senhor, cura, liberta e dá graça, Senhor, a cada um de nós, Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde.